Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nossa aula aí a gente vai falar um pouquinho sobre implementação e manutenção de redes, né, que é o nosso tema, e a aula é sobre IPv4, máscara de rede e gateway, tá? Gateway, para quem quiser falar, é gateway. Eu falo gateway porque eu aprendi assim com um professor que estudou lá na Austrália, se eu não me engano, na Nova Zelândia. Mas enfim. Gente, quando a gente fala aí sobre IP, máscara de rede e gateway, a gente está falando sobre aqueles três primeiros campos que tem lá nas propriedades do protocolo TCP/IP versão 4, que a gente configura a nossa placa de rede, né, para a gente colocar um IP fixo no nosso computador, e tal. Bom, além da parte física, dispositivos de rede, cabeamento, provedores, para uma rede funcionar plenamente, precisamos configurar a parte lógica, e para isso temos três componentes substanciais. Então, fora a parte de cabeamento, de topologia, de estrutura de rede, a gente também tem a parte lógica das coisas, gente. Onde a gente organiza, nomeia os nossos computadores através do nosso endereço de IP. A gente organiza a nossa rede através da máscara de subrede. E a gente tem um centralizador ali, de onde vem a nossa internet, de onde vem a nossa WAN, né? Que é o nosso gateway. Bom, eu coloquei a telinha do Windows aí, no final da aula vocês vão ter outro vídeo aí sobre a configuração, né, de IP fixo, só para a gente ter uma ideia aí. Vamos lá. Gente, o IPv4 é a sigla para Internet Protocol, ou em português, Protocolo de Internet. Trata-se do endereço na rede, ou seja, o dado necessário para que as ligações de internet sejam estabelecidas. Esse dado identifica cada um dos dispositivos conectados à rede, seja um smartphone, um computador, um tablet, por exemplo. Sendo assim, cada um dos aparelhos conectados à internet possui um endereço IP. Desde a criação da internet, o protocolo usado até então era o IPv4, que é a sigla para Internet Protocol Version 4, né? Ou, em português, Protocolo de Internet versão 4. Possui endereços no padrão 32 bits e sustenta cerca de 4 bilhões de combinações de endereços de IP em todo o mundo, né? Veio lá da Cianet essa definição aí. Então, gente, IP é a nomenclatura de cada computador, o nome de cada computador, né? Cada computador tem o seu endereço e necessariamente dentro de uma rede é necessariamente todos os computadores têm que ter nomes diferentes, né? Para quê? Para eles poderem conversar entre si. É a mesma coisa que você está falando com dois Lucas. Ah, Lucas, porque o Lucas não sei o quê, mas para quem você está falando? A quem você está direcionando sua conversa, né? Você está apontando para quem? Se você está falando com Lucas e Lucas, você tem que colocar o sobrenome, um apelido, né? Então, por isso, cada um tem que ter um IP diferente, um nome diferente, tá? E aí ele fala, seja um smartphone, um tablet, um computador, a gente pode colocar impressora, servidor, câmera IP e N outros exemplos. Hoje em dia, com a internet das coisas, a gente tem muitos exemplos, né? Mas, basicamente, é, todos os dispositivos ou hosts da nossa rede têm que ter um nome diferente, beleza? É, e foi criado aí através da sigla IPv4, né? Que é Internet Protocol versão 4. Então, é um protocolo de internet, né? Por isso que chama IP. E versão 4, porque já tiveram outras versões que não foram continuadas. A versão 4 foi a mais bem aceita até hoje, né? Quando a gente começou a trabalhar com a versão número 4. E hoje em dia a gente já está chegando na versão número 6, certo? Bom, gente, e aí do lado eu coloquei um exemplo aí de um endereço de IP, né? Todo IPv4 sobre IPv6 a gente vai falar em outra aula, tá? O IPv4 ele é formado por 32 bits, né? 4 octetos, né? Que costuma dar 4 vezes 8, 32, né? E por isso são 4 octetos, e cada octeto aí é formado por uma combinação binária de 8 bits, que formam um número entre 0 e 255, beleza? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também.
Vamos seguindo. Máscara de rede, gente, como o endereço IP é composta por 32 bits e é representada da mesma maneira, ou seja, 4 números decimais separados por pontos. Na máscara de rede, os bits correspondentes ao endereço de rede possuem o valor 1 e os bits do endereço do nó valem 0. Por exemplo, se usarmos 24 bits para identificar a rede, a máscara tem a seguinte forma, né? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre máscara de rede especificadamente, mas ela é quem define a quantidade de hosts que temos numa rede. Se a máscara for 255, 255, 2550, a gente tem a disponibilidade aí de ter até 254 dispositivos na rede, sendo que o 255 ele é o broadcast, né, que chama. Enfim, ele é o que mostra a nossa rede. No endereço 192.168.10.80, se a máscara for 255.255.0, o endereço da rede é 192.168.10.0. E todos os nós cujo endereço começar em 192.168.10 estarão nessa rede, né? Essa informação aí, gente, que eu peguei é lá do blog da Winco, que é uma empresa muito boa em referência, né, em firewall proxy de internet, né, que filtra os dados de internet. Bom, o que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que todos os 254 endereços que estiverem nessa faixa aí do 92.168.10 ponto alguma coisa estarão na mesma rede, certo? Se a máscara for 255.255.255.0. Se ela for diferente, a gente forma de outra forma. A gente vai aprender a fazer o cálculo de máscara de subrede no próximo módulo, tá bom? É mais um demonstrativo aí para a gente entender. Ele mostra aí nessa imagem que a máscara de rede ela vai aumentando a quantidade de hosts de acordo com o octeto que estiver preenchido ou não, tá? Octetos da direita para a esquerda formam o número de hosts e octetos da esquerda para a direita o número da rede, tá? Para a gente organizar várias redes, né? Vários hosts na nossa rede, beleza? Bom, temos as classes de IP. É importante a gente falar sobre isso, né? Existem três classes, A, B e C. A classe A, tá? Ela vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, tá? Utilizando essa máscara de rede aí, ó, 10.55.0.0.0. Ela utiliza apenas o primeiro octeto do IP, que fica exclusivo para a máscara de rede, e o restante para os hosts, né? Então, quando a rede começar com 10, né, os outros três octetos, eles são eles são desenvolvidos para nomearmos os hosts, né? Então, ele suporta uma quantidade muito grande de hosts na rede, tá bom? Os roteadores da Intelbras costumam vir com essa configuração aí, né, de classe A, beleza? Essa configuração ela é feita aí, ó, para 16 milhões de hosts e 126 redes. Quanto menor a quantidade de redes, maior a quantidade de hosts, tá? Isso é importante a gente notar nesse desenho aí, tá? Bom, a rede de classe B, ela já aumenta a quantidade de redes, né? Por quê? Porque ela usa dois octetos, ela usa o primeiro e o segundo octeto para poder nomear as redes, né? Numerar as redes, desculpa. E ela tem uma quantidade menor de hosts, né? 65 mil hosts, que ainda são muitos computadores, dispositivos numa rede, né? E ela começa a partir do 128, desculpa, e vai até o 191. Então, quando você vê um IP escrito 128, 129, 130 até o 191, ele utiliza os dois primeiros octetos para definir a rede. E a máscara de subrede, ela é 255.255.0.0, beleza? Ela tem uma quantidade média aí de redes e de hosts, tá? E a classe C, que é a mais utilizada, principalmente nas residências, é a 192.168.0.0 até 192.168.0.0.
é, 255, 255, né? Ela tem uma quantidade muito maior disponível para redes, porém ela suporta pouquíssimos hosts, apenas 254 hosts, tá? Ela é utilizada dessa forma para ambientes residenciais, principalmente, e para pequenas empresas, tá? Muitos roteadores já vêm de fábrica no padrão de classe C para poder reduzir a quantidade de hosts que se pode conectar. Senão o roteador não vai suportar essa quantidade absurda, né? Existem as classes D e E, que são multicast e experimental. A gente não utiliza essas duas classes aí, tá? Porém, é importante a gente saber que elas existem. Então, a gente tem que pensar que os IPs eles vão de 1 até 255, tá, gente? Sendo que até o 127 classe A, do 128 ao 191 classe B, do 192 até o 223 classe C. E o restante ou é multicast ou é experimental, tá bom? E outra, quanto menor a classe, menos redes e mais hosts. Quanto maior a classe, mais redes e menos hosts, tá bom? Vamos entender bem esse quadro aí, para quando chegar lá na frente, na hora de dividir as subredes, a gente saber qual classe correta utilizar, beleza? Bom, gente, e o gateway? Quem que é o gateway? O gateway, ou porta de ligação, é uma máquina intermediária, geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão, ou mesmo traduzir protocolos. Exemplos de gateway pode ser os routers, os roteadores, né, que a gente tem em casa, e firewalls, já que ambos servem de intermediários entre o utilizador e a rede. Um proxy também pode ser interpretado como um gateway, embora em outro nível, aquele da camada em que opera, já que serve de intermediário também. Então coloquei aí uma topologia lógica simples, né, que demonstra aí como é que é formado uma rede com um gateway. Então, gente, o network aí que ele fala seria a nossa nuvem, a nossa internet, né? Vamos dizer assim que seja a Vivo, certo? A Vivo, ela traz a internet para nossa casa, entra no nosso roteador, que seria o nosso gateway, e distribui para os computadores, televisões, celulares, tablets que a gente tem em casa, certo? Então, o gateway é o nosso roteador na nossa casa. Em empresas a gente pode utilizar firewalls, a gente pode utilizar um servidor para fazer o serviço de roteamento também, né? Também existem servidores que fazem isso. É, dessa forma. Então, o gateway, gente, é para onde a gente tem que apontar o nosso computador para dizer que ali é que vem a fonte da nossa internet, a fonte da nossa rede, a fonte do nosso DHCP. Esse aí a gente vai aprender lá na frente também, tá bom? Bom, e é isso, gente. Vou colocar um vídeo de como colocar um IP fixo, só para a gente ficar um pouco mais inteirado aí nessa questão da classe de PV4, tá bom? A vida tem uma só entrada, a saída é por 100 portas. Então a gente só tem uma entrada na nossa vida, né? Mas a gente pode sair de várias formas possíveis, né? E é isso. E aí a gente tem uma cena clássica de um bad gateway, que é uma porta de entrada, né? Um portão de entrada mal. E o cara tá brigando lá com o gateway da casa dele, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula. Falou!